Olá, estamos de volta. Sem perder tempo, vamos retornar ao nosso debate sobre as alterações do Código Florestal. Agora vamos mergulhar na questão da legislação, né? Fizemos uma excelente introdução, aqui uma opinião particular, tenho certeza que os colegas compactuam disso, a respeito da visão global do meio ambiente hoje no Brasil. A situação da carência de planejamento, da necessidade de pontuações técnicas de forma regionalizada, o desenvolvimento, a maturidade democrática, como a professora bem colocou, é necessária para termos uma regulamentação administrativa mais dinâmica. E agora vamos ingressar na questão da alteração legislativa. Pergunto ao professor Fabiano Melo se ele poderia pontuar as alterações desse Código Florestal para em seguida debatermos cada uma delas. Bom, professor Ivan, temos várias. A professora me auxilia aqui. Primeira questão de área rural consolidada. O que é a área rural consolidada? Aquelas propriedades, na data de 22 de julho de 2008, que tinham aí ocupações antrópicas, benfeitorias, construções, plantações, são consideradas áreas rurais consolidadas. Em outras palavras, quem construiu, quem teve qualquer atividade antrópica até a data de 22 de julho de 2008, está tudo ótimo. Essa é uma data que daqui a pouco a gente pode explicar o porquê dela, se é que há um porquê dessa escolha, um porquê razoável dessa escolha, mas área rural consolidada, então todo mundo que desmatou, que teve intervenções até 22 de julho de 2008, tem regras mais flexíveis. A partir de 22 de julho de 2008, aí o código incide na sua integralidade. Então, essa data ela é importante, ela é um divisor no Código Florestal. O 22 de julho de 2008, que é a data do Decreto 6.514 de 2008, que trata das infrações administrativas ambientais e do processo administrativo ambiental. Essa é uma data importante, a gente vai poder aprofundar daqui a pouquinho, mas é uma data que quem desmatou, quem teve intervenções antes, está ótimo. Tem regras flexíveis. O que mais? Um polêmico artigo 67 do Código Florestal, que trata propriedades com até 4 módulos fiscais vão precisar recompor na situação que já está. Que já está, na verdade, em 22 de julho de 2008. De maneira mais simples, mais direta. Quem tem uma propriedade rural de até 4 módulos fiscais não precisa recompor nos percentuais a reserva legal que o Código prevê. De maneira mais simples, de 22 de julho de 2008, você tinha uma propriedade rural e a situação da vegetação nativa é ela que será para a reserva legal. Você não vai precisar aplicar os 20% em boa parte do país ou 80% em florestas na Amazônia Legal, entre outros índices. Esse é um ponto polêmico, porque deu uma anistia. Então, quem desmatou antes dessa data, fica por isso mesmo. Vai ter que recompor a reserva legal com regras mais flexíveis. APP, idem, com regras mais flexíveis. Isso é polêmico. E eu vou mais longe. Um ponto positivo é o Programa de Regularização Ambiental, PRA. Programa de Regularização Ambiental, que está no artigo 59 e 60 do Código Florestal. Artigo 59 e artigo 60. Isso é positivo, os programas de regularização ambiental. Vamos regularizar aquelas propriedades que teve desmatamento, sem autorização, etc. Qual é o problema, na minha opinião? O problema é que se você aderir, um proprietário rural aderir ao programa de regularização ambiental, que é positivo, ele vai ter primeiro, a interrupção da prescrição na área penal, e se ele cumprir integralmente o PRA, ele vai ter aí a extinção da punibilidade. Quem cometeu crimes em área de preservação permanente, em APP, dos artigos 38, 39 e 48 da Lei 9.605 de 98, que é a Lei de Crimes Ambientais, quem cometeu os crimes do artigo 38, 39 e 48 da Lei de Crimes Ambientais, uma vez que assinou e cumpriu integralmente o Programa de Regularização Ambiental, tem a extinção da punibilidade. O que mais? As multas vão ser convertidas em programas aí de preservação, melhoria e recuperação. Qual que é a crítica aqui? Eu sei que são muitas informações, eu estou tentando aqui ver como é que eu posso sintetizar. Qual que é a crítica aqui? Você, na verdade,
vai ter alguns benefícios para cumprir uma obrigação legal. Em outras palavras, você errou, tudo bem, mas você vai ter benefícios para fazer aquilo que a lei já mandava, que já era para ser feito. E vou mais longe, poderá até mesmo ser dado incentivos a quem desmatou, deduções do imposto de renda. Olha que coisa fantástica. Você que tem aí imposto de renda, com relação às questões que envolvam educação, tem um teto, e para quem desmatou, precisa recuperar a área, um dos dispositivos do código coloca no condicional. Poderá ser dado aí benefícios no que se refere à questão do imposto de renda, inclusive de pessoa jurídica. São vários os pontos, professor. Estou com dificuldade para não me alongar demais aqui. Acho que a professora Daniela pode completar outras questões mais sensíveis que nós temos aí no Código Florestal. A possibilidade de soma de área de preservação permanente com reserva legal. Agora pode somar. Antes você tinha regras um pouco mais rígidas. Agora não. O artigo lá permite a soma de área de preservação permanente com reserva legal. Ou o fato de você poder compensar a reserva legal em outro estado. Não podia antes. Gente, são tantas informações que eu fico até um pouco preocupado de estar colocando tantas informações. Vou abrir até para a professora Daniela aqui, porque senão a gente vai embora com tantas mudanças. Apesar dessas flexibilizações que o professor Fabiano está trazendo, que são flexibilizações às regras anteriores de reserva legal, de APP, não é? De uma série de exigências que existiam, essas flexibilizações, a legislação tenta trazer alguns mecanismos para evitar fraudes. Eu também não sei, aquela história, todos nós vamos pagar para ver se essas fraudes vão ou não acontecer. Por exemplo, a questão das áreas de 4 módulos, que teria alguns benefícios diferenciados do que das áreas superiores a essa metragem de 4 módulos, ela tem que já ter esta configuração, ou seja, não é possível pegar uma grande propriedade, dividir em micromódulozinhos, né, de 4 módulozinhos, para fugir dessa responsabilidade, como se faz, por exemplo, com objetos em licitação, que, para fugir da modalidade concorrência, eu fragmento aquele objeto em micropartículas para conseguir, aí, muitas vezes, encaminhar uma carta convite. Quer dizer, dentro dessa ideia de combater a fraude ambiental, então não vale pegar uma grande propriedade e dividir em pequenas áreas de 4 módulos para fugir das exigências. A questão também que o professor Fabiano toca com relação às áreas de reserva legal obrigatórias em toda a área rural, que é um percentual obrigatório, 80% para a Amazônia legal, né, que define lá na própria legislação quais são os estados e qual é a região dos estados que está incidente a isso, 35% de Cerrado, 20% do restante do país, já uniformizando aí questão Pantanal, Pampas e Mata Atlântica, não é? Dando já um pano rápido com relação a isso, abrindo do que existia anteriormente. Então, a reserva legal que deve ser averbada em cartório, que deve ser registrada e tentada a sua recomposição ou manutenção da área daquele bioma. Enfim, se existe também APP, existem possibilidades, não são todas as áreas de APP com reserva legal que poderão se somar. O que significa, sim, terão propriedades rurais ainda que deverão respeitar a reserva legal e também a área de APP, que podem não ser coincidentes e que, portanto, vão aí pegar uma parte significativa da propriedade rural, remanescendo um percentual aí bem diminuto, às vezes, para que se possa ter a sua atividade produtiva. De qualquer forma, traz um pouco mais de minúcias que antes eram fragmentadas pelo país, essas questões de flexibilização entre reserva legal, área de APP e tudo mais. A questão da APP em área urbana, que muitas vezes tinha-se o debate, ela deve ser aplicada, trazendo ao esteio de um planejamento local a possibilidade, não é, do gestor local, prefeito, ter a possibilidade de indicar situações muito específicas, como, por exemplo, a preservação de uma árvore. Tem até esse próprio exemplo, no qual eu achei muito interessante. A nossa legislação ela é muito pródiga, às vezes, em dar o exemplo. Então, pode ser preservado uma árvore, em detrimento a todo um desmatamento, porque aquela árvore é especial, ela remanesce de maneira interessante. Mas, quando traz, ao mesmo tempo, né, a possibilidade de trazer diferenciações, por exemplo, pelo prefeito, pelo governador, pelo presidente, enfim, a situação de preservação de paisagem, essa é uma terminologia extremamente vaga.
E nós não nos damos bem no país com o exercício de conceito jurídico indeterminado. Porque daí cai exatamente na possibilidade da discricionariedade, vulgo arbitrariedade, que logo já que, não é? E aí ou nunca se aplica ou se aplica tremendamente sem nenhum critério. Então, enfim, pode ser criado na instância local determinadas exigências que não estão no Código Florestal. Dependendo, então, do gestor local, do prefeito local, do seu secretário de meio ambiente, da equipe que está ali assessorando, poderemos ter aplicações extremamente rigorosas em razão das características ambientais locais, porque isto é facultado. Existe esta possibilidade trazida pela norma federal. Eu acho que isto, que não está sendo muito falado, pode ser um ambiente de criar tremendas diferenciações e de restrições, podendo até ensejar aí comportamentos e investimentos econômicos diferentes. Porque, se nós formos pensar, não é, o país inteiro está recortado em municípios. Então, se existe essa possibilidade de aplicação diferenciada, não é, que pode ir muito além do Código Florestal, pelo prefeito municipal, então significa assim que nós podemos ter 5.600 e detalhes aí, eu não lembro exatamente o número, mas 5.600 municípios e 43, é por aí, enfim, 5.600 municípios do país, nós podemos ter 5.600 códigos florestais aplicados a cada uma das realidades. Então, existe esta abertura de espaço que não havia anteriormente, não é? Eu acho que também é interessante trazer essa questão local, que pode trazer... Vamos ver, vamos pagar para ver como essa situação vai se dar. Essa é uma outra novidade interessante, é que agora caiu a obrigatoriedade da averbação da reserva legal à margem da matrícula, né, no cartório de registro de imóveis. Caiu essa obrigatoriedade, então não precisa mais ser averbado à margem da matrícula, isso vai causar uma celeuma também. E nós temos a novidade, que também eu acho que é positiva, que é o Cadastro Ambiental Rural, popularmente chamado de CAR, Cadastro Ambiental Rural. A partir de agora, toda a propriedade rural tem que estar inscrita no Cadastro Ambiental Rural. Tem um decreto da presidenta Dilma de 17, 18 de outubro, eu não me recordo agora o número do decreto, que traz a disciplina do Cadastro Ambiental Rural. De forma mais simples, todas as propriedades, qualquer coisa que você tenha que fazer na propriedade, pressupõe a inscrição no Cadastro Ambiental Rural. Ah, quero fazer alguma intervenção. Primeiro, a propriedade tem que estar no Cadastro Ambiental Rural e que vai mapear todas as propriedades rurais no país. Acho que essa é uma novidade importante, o fato de ter caído a averbação e ter o Cadastro Ambiental Rural. Tem mais, tem a cota de reserva ambiental, estava me esquecendo aqui agora, já que a gente fala da precificação, do preço, a partir de agora, quem proteger acima dos limites, acima dos percentuais legais, vai poder ter, por hectare, uma cota que vai poder ser negociada na bolsa, numa bolsa de valores, né? Entre aspas aqui, eu não me lembro o termo técnico que o código se utiliza, mas é como se fosse uma bolsa. Fundo, né? É um fundo? Eu não me recordo agora, professora. Mas quem proteger acima dos limites, e eu acho que isso é uma opinião minha, eu não sei qual é a opinião da professora Daniela, que eu acho razoável. Quem proteger a sua propriedade acima dos limites legais vai ter a possibilidade de ter essa cota de reserva ambiental. Cada hectare vai ser uma cota e vai poder negociar. Vai poder negociar essa cota. Então, aquela conversa, aquele discurso, olha, mas a minha propriedade está tomada por vegetação nativa, eu não posso utilizar. Ótimo. Acima dos limites dos percentuais legais, você agora tira uma cota e vai poder negociá-la para compensar a ausência de reserva legal, né, em outras propriedades. Acho que isso é interessante, porque aquele que mantém intocado a sua propriedade pode estar tendo aí a possibilidade de ter recursos financeiros envolvidos. Receber para manter a sua área intocada. O professor se refere à servidão ambiental voluntária ou serviços ambientais? Vai pegar tanto a servidão ambiental quanto mesmo a reserva legal. Tudo que ultrapassar os limites, a servidão ambiental é um exemplo. É bom lembrar que a servidão ambiental, que está no artigo 9A, 9B e 9C da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, da 6938, foi completamente alterado. E aqui uma dica para quem está no concurso, né, a servidão ambiental ela tem que ser averbada. O que é a servidão? De maneira bem simples. Para quem está acompanhando, são tantos termos ambientais, né, que a gente tem que fazer uma questão inicial. Né? APP,
reserva legal são institutos próprios. A servidão ambiental é um outro instituto que não se confunde com a área de preservação permanente nem com a reserva legal. O que é a servidão ambiental? Você tem um imóvel rural, vamos imaginar que o imóvel esteja em Minas Gerais, então você vai ter que ter lá os 20% a título de reserva legal. Mas, de repente, o meu imóvel é um imóvel que tem grande beleza natural, vegetação nativa, e eu resolvo voluntariamente, em caráter permanente ou transitório, instituir reserva, ou melhor, servidão ambiental na minha propriedade. A servidão não incide na reserva legal. É fora da reserva legal. Então, eu tenho 80% da minha propriedade que sobrou, porque 20% é a reserva legal. Nesses 80%, 40%, 50%, 60% ou os 80%, eu vou instituir a servidão ambiental, que, de forma voluntária, eu renuncio à exploração dos recursos naturais na minha propriedade. Aí você pode perguntar, Fabiano, qual é a vantagem? Não, primeiro que você já não paga ITR, tá bom? O imposto, né, territorial rural, você não vai pagar o ITR. E, além disso, essa parcela, esses 60%, 70%, 80% da propriedade, você vai poder tirar o quê? Essas cotas. E essas cotas poderão ser comercializadas. A servidão ambiental tem um período mínimo. O novo Código trouxe, introduzindo na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que é de 15 anos. Então, durante 15 anos, no mínimo, ou em caráter definitivo, eu posso instituir uma servidão ambiental no meu imóvel. Qual é a vantagem? Posso compensar ou posso comercializar essas cotas, que será uma novidade. Isso ainda precisa de disciplina, precisa ser, né, ter uma regulamentação específica. O professor tem mais, mas para não monopolizar demais aqui a fala, né? Bem interessante essa questão das cotas, né, de você monetizar o meio ambiente, principalmente privilegiando a preservação. Essa ideia, acredito eu, teve origem também na questão dos créditos de carbono entre países, em que você conseguia valorar o meio ambiente e torná-lo atrativo economicamente falando. Eu acredito que essa seja uma linha, né? Porque, como vocês bem colocaram aqui com a questão da anistia, não conseguiram por mal, então vamos tentar pelo bem, né? Vamos incentivar, vamos dar estímulo. Concordo com o Fabiano com a crítica dele feita de que é um absurdo você beneficiar alguém que está cumprindo a lei, né? Mas é o que está acontecendo, é o que está positivado hoje. Talvez seja mais essa ideia de estimular as pessoas a preservar o meio ambiente porque ela tem um valor. Qual a visão de vocês em relação a isso? O meio ambiente ele tem um valor, ele tem um preço, esse lado pode ser estimulado? O que já ficou muito claro no debate mundial a respeito da preservação ambiental é que nós estamos numa sociedade de estrutura capitalista, independente de debates ideológicos, ou seja, há que haver a lógica econômica inserida dentro do negócio. Não há como não ser de outra forma, né? É desta maneira. Então, na medida em que há uma consciência já mundial, internacional, da necessidade da preservação dos recursos naturais, então é fundamental trazer para os recursos naturais, para a lógica da preservação dos recursos naturais, a lógica econômica. Então, em vez de punir aquele que está, não só isso, né, punir aquele que está degradando o meio ambiente, é importante que aquele que preserve, não que ele seja premiado, mas que haja uma lógica de retorno financeiro pelo não uso econômico daquele bem. Então, porque se aquele bem pode me trazer, pelo seu uso, um retorno econômico, ele é, na verdade, antagônico à lógica da preservação. Então, eu tenho uma lógica de preservação ambiental e eu estou dentro de um sistema que premia aqueles que fazem uso econômico dos seus bens. Então, ora, o que queremos? É uma esquizofrenia coletiva? Não, então, tem que criar um sistema, e a comunidade internacional vive se debruçando para tentar criar estas lógicas, que foi, por exemplo, a questão do crédito carbono, que é uma pirotecnia jurídica fantástica. Gosto dele, só para já dar minha opinião, mas é uma situação muito etérea. Enfim, a questão do pagamento dos serviços ambientais vem nesse esteio, ou seja, a preservação dos recursos naturais em loco por alguns proprietários pode, na verdade, significar resultado econômico. Por exemplo, uma iniciativa que já tem no país em alguns locais é o pagamento para a preservação de fontes de água. Então, dentro de uma propriedade rural, se localiza que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 fontes,
Essas fontes, elas são mapeadas, são indicadas, então tem municípios que têm isso, tem estados que já têm isso, então indicam, e aquelas fontes de água, aquelas nascentes de água são catalogadas, e, portanto, na medida em que são feitas as fiscalizações e que aquela fonte está preservada na forma da lei, então aquele que está preservando recebe um resultado econômico imediato com relação a isto. Então, significa o seguinte: o recurso natural está sendo inserido na lógica do capital, porque é, na verdade, uma conversa de sonhadores, não é? E para não dizer daqueles, até para não dizer, vamos dizer, como fala dos demagógicos, dizerem que vamos fazer preservação de meio ambiente sem pôr a mão no bolso. Então, há que se preservar o meio ambiente, sim, é fundamental mantermos os nossos recursos naturais, mas precisamos inserir a lógica do capital dentro dessa preservação. Então, eu sou proprietária rural, por exemplo, não sou, né? Mas se eu fosse proprietária rural, tenho que fazer preservação da reserva legal, tenho que fazer preservação de APP, tenho que fazer uma série de manutenções, tudo isso está saindo do meu bolso, o não uso, porque eu não estou usando aquela área para ter o meu resultado econômico, que é, no final, a minha atividade fim. Ora, então, o que eu posso fazer com isso? Eu posso, além daquilo que está sendo obrigado, eu posso me inserir numa lógica de pagamentos de serviços ambientais. Então, é essa outra lógica que tem que ir sendo agregada, tem que ser melhor trabalhada no cenário jurídico brasileiro. Já se começou, mas ainda precisamos andar tremendamente com a questão de pagamentos de serviços ambientais. Então, assim, ele cumpriu a lei e ainda é premiado? Não. A preservação do recurso natural tem que entrar na lógica do capital, sob pena de, efetivamente, não conseguirmos avançar e ficarmos num discurso demagógico permanente. Tem um princípio, né, professora? O protetor recebedor, né? O princípio novo é o que está previsto na lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o protetor recebedor, que, para mim, é muito parecido com o usuário, né? Com alguma variante. Estou colocando isso porque vai vir nas provas, nos concursos, para aqueles que nos acompanham nesse sentido, esse princípio do protetor recebedor. Eu ainda tenho dificuldade para entender esse princípio. Tá bom, professora? Deixar isso bem claro aqui. Mas, de qualquer forma, essa é uma possibilidade que nós temos. A gente fez várias críticas, né? Alguns até um pouco mais contundentes, eu falo por mim aqui, mas, por outro lado, se essa for a forma de proteção, que seja, desde que se mantenha, né, a vegetação nativa, as questões ambientais que estão envoltas nessas discussões. Só uma outra observação. O que eu acho que também, avançando um pouquinho mais nesse debate, que eu acho que seria interessante, é que é pontuado o tempo inteiro ao longo dos artigos do novo Código que as obrigações têm natureza real. Então, o tempo inteiro fala assim, então, e a obrigação X tem natureza real, e a situação tem natureza real, independente da passagem da sua propriedade ou da posse para fulano, não interessa. A obrigação é uma obrigação real, tem natureza real. E aí eu fico pensando, quer dizer, primeiro é esclarecedor que seja dessa maneira. Fantástico, está tudo certo. A segunda é que, como existe passagens de formas de uso dessa área com regimes jurídicos profundamente diferentes, como, não é, atividade econômica pura para realização de interesses sociais, o que eu faço com essa natureza real? Eu diluo no tempo? Não é? A passagem do regime jurídico vai fazer com que absorva tremendamente isso. Eu não entendi como é que vai ficar essa passagem, essa discussão da natureza real da obrigação criada numa determinada situação por uma propriedade rural, por exemplo, que se faz uso econômico, como é o agronegócio, e aí, na medida em que uma parte dessa área que tinha uma obrigação real é usada para regularização fundiária, interesse social, e, portanto, não tem essa obrigação real que tinha na nossa característica no seu regime jurídico anterior. Muda o regime jurídico, muda a finalidade daquela área, e aquela obrigação que é de natureza real criada anteriormente, acontece o quê com ela? Eu não entendi onde é que ela foi parar. Então, eu gostaria de até ouvi-lo, professor Fabiano. Você está polemizando, na verdade, né, professora? Bom, tocou o dedo na ferida aqui, né? Acho que a senhora tem muito mais propriedade. Acho que é importante ter relacionado essa questão da natureza real. Aliás, no artigo 1º diz, as obrigações, num parágrafo lá, as obrigações do Código Florestal têm natureza real. Aí você pega o artigo 7º, que fala da área de preservação permanente, diz lá, no parágrafo 1º, as obrigações têm natureza real. E lembrando, área de preservação permanente e reserva legal são aplicáveis a todos,
Proprietário, possuidor, pessoa física, pessoa jurídica, de direito público, de direito privado. Acho que foi um mérito deixar isso bem claro. Todo mundo, todas as propriedades podem incidir a área de preservação permanente e a reserva legal. Pessoa física, pessoa jurídica, proprietário, possuidor ou detentor a qualquer título, as obrigações subsistem. Mas o problema que a professora Daniela trouxe aqui não é um problema dos mais fáceis. Eu vou dizer que hoje é um dos problemas mais complexos, na minha opinião. Porque ela coloca aqui a regularização fundiária de interesse social. Bom, regularização fundiária de interesse social, acho que ela jogou o problema para mim aqui, mas quem tem grande propriedade para falar é a professora Daniela, né, que é uma especialista em direito urbanístico. Mas nós temos a lei do Minha Casa Minha Vida, 11.977 de 2009, o Minha Casa Minha Vida, a segunda parte da lei, fala da regularização fundiária. De forma mais direta, tem lá uma favela, né, um loteamento clandestino, irregular, aquelas construções espontâneas. E aí? Então, sobre a área de preservação permanente, o que eu vou fazer com essa população? Vamos trabalhar a população de baixa renda, tá bom? População de baixa renda. Caso mais emblemático que todos acompanharam aí recentemente foi a questão do Pinheirinho, lá em São José dos Campos. Eu não vou nem avançar nisso, mas é um caso emblemático que muitos acompanharam a questão do Pinheirinho lá em São José dos Campos. Pois bem, como é que fica a regularização fundiária numa área de preservação permanente? Como é que eu vou regularizar a moradia daquelas pessoas? A titulação, as questões sociais, urbanísticas e ambientais. O Código traz essa discussão. Eu vou subir a bola para a professora Daniela chutar a bola aqui, né? Na verdade, o Código, no artigo 64, traz a regularização fundiária de interesse social e no artigo 65 nos traz a regularização fundiária de interesse específico, que é outra regularização. Vamos trabalhar a população de baixa renda do artigo 64, mas sem prejuízo a essa discussão, e colocando o dedo na ferida, diz lá que pode ter regularização em área de manguezal. Manguezal é importante, é uma área importante, mas quando a função ecológica está comprometida, é possível que eu faça a regularização fundiária de interesse social. Para ficar mais claro, para quem está nos acompanhando aqui. O que é regularização? Não é só dar o título, dizer assim, está aqui, você agora é proprietário. Não é só isso. Eu preciso trazer melhorias urbanísticas, ambientais, sociais e, claro, a titulação para essa população. A gente tem a leitura que a regra no nosso país é a regularidade da feição urbana, né, dos espaços urbanos, dos imóveis. E não é verdade. Infelizmente, é muito presente as ilegalidades, as irregularidades, sobretudo para a população de baixa renda, que acaba sofrendo o direito de moradia. E o Código abre a possibilidade de discutir, de ser possível regularizar a moradia dessas populações em área de preservação permanente. O Ministério Público acho que não deve ter gostado muito, né, de ter lido isso, não, né? Quando viu lá, evidentemente, claro, é uma leitura deles, nós respeitamos, aí acho que muitas das opiniões têm grande propriedade, mas o ambientalista, né, que tem uma postura um pouco mais incisiva, refuta essas possibilidades. Eu coloquei o Ministério Público, né, porque é o grande defensor, né, o grande órgão, o nosso respeito aí ao Ministério Público, mas não deve ser fácil admitir a regularização em área de preservação permanente. E aí eu passo a bola para a professora Daniela para responder a opinião dela, né, com relação à regularização fundiária dentro de uma área de preservação permanente, que é uma questão das mais complexas, né, professora? Em seguida, nós responderemos as perguntas do pessoal que está participando. Não, sem dúvida, eu acho que eu vou retomar alguns pontos que a gente tem ressaltado hoje. Cada caso é um caso, porque, sem dúvida, nós temos situações que, tecnicamente, seriam de área de preservação permanente, mas que, na prática, já estão absolutamente desconfigurados, como, por exemplo, aquilo que um dia era rio, agora virou um esgoto a céu aberto. Não é? Com uma possibilidade de retorno ao status quo, não é, efetivamente de ser um corpo de água, tremendamente remoto, áreas de região metropolitana, já assisti isso. Então, vi situações em que o que acabou acontecendo com a parceria, claro, do Ministério Público, entendendo aquele encaminhamento. Foi feito a canalização daquele esgoto,
não é? Ou seja, algo que seria impensável se pensássemos numa APP, daquilo que era um dia um córrego que virou um esgoto dentro de uma região metropolitana, aquilo se torna um ambiente canalizado, absolutamente contido. Em cima criou-se uma nova área, então acaba existindo uma nova matrícula a ser registrada no cartório, e a partir daí foi feita a regularização fundiária, com regularização, inclusive, de propriedade para a população que estava ali. Então, veja a ficção, a criação de toda essa situação que acaba existindo. Isso foi possível porque era uma região metropolitana, um corpo de água diminuto, que antes era um córrego e agora se tornou um esgoto. Mas se nós estamos falando em áreas mais ruralizadas, onde há possibilidade de restauração e preservação daquela área, então eu acho que efetivamente deve-se compatibilizar a população demandante com a necessidade de moradia, que é um valor constitucional, e não deixar de lado a questão da preservação e da recomposição da área. Tanto que nos processos de regularização fundiária, como bem lembra aqui a legislação do professor Fabiano, que é pródigo com números muito mais do que eu, a legislação fala que o projeto de regularização fundiária deve contemplar também elementos de preservação ambiental, de restauração e de preservação, justamente para mostrar que não há uma antagonização de valores constitucionais entre preservar ambientalmente e atender às demandas sociais, que efetivamente uma coisa deve caminhar ao lado da outra. Professor Ivan, posso fazer uma observação só para botar um pouquinho, né, apimentar um pouquinho? Nós temos a dificuldade da teoria do fato consumado. O que é a teoria do fato consumado? Já estou aqui há 30 a 40 anos. E aí, há 30 a 40 anos, a faixa marginal não era essa, era muito menor. Estou eu ocupando aqui, estou eu com o meu imóvel. O que me preocupa na regularização fundiária, e aí eu sou obrigado aí a comungar a preocupação de alguns, não é de interesse social, é de interesse específico, de maneira mais direta. Aquelas residências, aquelas casas que não se enquadram como população de baixa renda. A leitura da professora Daniela aqui, que eu comungo, colocou muito bem de compatibilizar o direito de moradia, meio ambiente. E aí eu devolvo para a professora Daniela, quer dizer, como compatibilizar na regularização de interesse específico, que está no artigo 65 do Código Florestal e que está na lei do Minha Casa Minha Vida também. E pouco abordado. Não é população de baixa renda, mas nós temos residências que estão próximas, estão dentro da faixa marginal de uma área de preservação permanente. Por que eu estou colocando isso? Que essa discussão ela vai avançar, é algo que nós já abordamos no início, porque o Ministério Público vai ajuizar a ação civil pública para demolição mesmo dessas propriedades, eu não tenho a menor dúvida, como grande guardião aí da questão ambiental, e como trabalhar, como articular uma situação como essa. Estou trazendo um problemão, viu, professora? Não é? Não, eu acho que segue aquilo que já tem sido decidido em vários tribunais. É a data do fato, ou seja, quando foi construída quando foi feita aquela edificação, naquele momento estava dentro de um padrão de legalidade, então adquire-se o direito de manter aquela construção. Se passados anos há uma modificação da questão ambiental e que, portanto, está sendo afetado um bem ambiental, ora, então indeniza-se o proprietário e faz-se a demolição da obra, mas com direito à indenização, porque ele não estava numa situação de ilegalidade quando da constituição do fato. Ele trabalhou dentro de uma situação de legalidade e consagração de direitos. Então, se a situação ambiental muda posteriormente, o poder público tem que fazer a preservação ambiental e o resguardo do direito adquirido. Portanto, indeniza, desapropria e, na verdade, faz a restauração da proteção ambiental. Eu acho que tem que ser enfrentada a participação do poder público, inclusive na questão da fiscalização e da gestão ambiental. Olha a dramaticidade disso. Tem um julgado do STJ em Santa Catarina, no Costão. Uma moradora edificou a sua casa com a licença municipal, que não era nem a municipal, porque estava em terreno de marinha, em Costão, em 1986. Ela quis ampliar a casa em 2008, 2009. Aí constataram a irregularidade da residência dela. E a discussão é pela demolição da residência. Quando ela toma a medida de tentar ampliar a casa, e aí usando os procedimentos regulares, aparece o problema. Eu imagino que isso deve acontecer no litoral brasileiro para valer. Esse é um problemão que nós vamos ter em breve aqui, e vamos ter que criar uma teoria jurídica
Temos que criar uma teoria jurídica para conseguir para dar razoabilidade a essas decisões, porque senão a gente vai ter um festival de ação civil pública com uma fundamentação. Precisamos criar uma teoria jurídica para isso, porque isso vai afetar as residências em todo o litoral brasileiro. Vou dar agora um recadinho. Você que está nos acompanhando de qualquer unidade LFG do Brasil e pretende prestar o 9º exame da OAB, a LFG tem o melhor curso preparatório para isso. Então, prepare-se na LFG com o curso intensivo modular. O LFG já aprovou mais de 240 mil candidatos. 240 mil candidatos. Então, cadastre-se no site www.lfg.com.br/atualize e garanta seu cupom de 20% de desconto para a matrícula do dia 12 a 19 deste mês. É isso mesmo. Não perca tempo, aproveite esse desconto e informe na sua unidade ou pelo site www.lfg.com.br/atualize. Então, vamos então responder a 2 perguntas que nos foram enviadas das unidades LFG. Vamos lá? A Júlia, de Lajeado, Rio Grande do Sul, ela gostaria de saber quais foram as mudanças que o Código Florestal trouxe para a área de registro de imóveis, registro da reserva legal, responsabilidade do sucessor do imóvel. Vamos lá? Eu acho que essa pergunta, de alguma forma, já foi encaminhada, inclusive, em parte por mim, em parte pelo professor Fabiano. A questão é de natureza real, então independe do proprietário de ser sucessor ou não, há que se corresponder a todas as obrigações estipuladas pelo Código, independentemente de ser o proprietário. Não é? E até, inclusive, se é pessoa física, jurídica, direito público, de direito privado. Então, o sucessor corresponde às mesmas obrigações do que o seu antecessor. Sobre isso não há nenhuma dúvida, porque é de natureza real. E justamente isso o professor Fabiano lembrou aqui, que agora não há mais a necessidade da averbação com relação a isso. Mas o cadastro rural ambiental, eu realmente não estou com a dúvida se é CRA ou CAR, né? Mas, enfim, independente disso, o cadastro rural ambiental vai trazer todas as características desse imóvel, como se fosse o portfólio, como se fosse a vida, o histórico desse imóvel, e, portanto, o cumprimento dessas obrigações. E, a partir daí, inclusive, é que vão ser fomentadas, estimuladas e possibilitadas algumas questões. Então, a partir daí que se faz esse registro também, todos os registros, seja as voluntárias, ou seja, as obrigações estipuladas pelo Código. O sucessor corresponde às mesmas obrigações de seu antecessor, seja ele quantos forem. Acho que é isso. Basicamente, né, a questão de ter caído a... Deixa eu só fazer um apontamento aqui também, que eu acho que é interessante, que a gente não abordou aqui, é que o artigo 38 do Código Florestal fala sobre o emprego do fogo, das situações que podemos empregar o fogo. E tem um ponto interessante que diz lá que eu preciso ter o nexo de causalidade. Então, se apareceu fogo na sua propriedade, você precisa demonstrar que, de alguma forma, você contribuiu. É interessante porque a gente tem sempre uma discussão das teorias aplicáveis ao direito ambiental. Risco criado, risco integral, e o Código, lá no artigo 38, salvo engano, parágrafo 4º, traz lá a necessidade de você demonstrar o nexo causal. Negócio interessante que a legislação nova que está vindo aqui está tentando, de alguma forma, dar uma flexibilizada em algumas coisas. Não quero avançar, mas teria outros exemplos. De qualquer forma, lembrando que tudo que envolve fogo, e isso é particularmente importante no interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, alguns estados, Goiás, são estados que usam, aí tem o emprego do fogo, né, como a questão da cana-de-açúcar, entre outros aspectos. Acho que era só isso que eu queria complementar, professor. Maravilha. Próxima pergunta, Edson Beiser de Mello, de Maringá, no Paraná. Ele diz: prezados professores, sou advogado de uma usina de açúcar em Maringá e assisto no polo de nossa cidade as suas explanações na campanha companhia de outros colegas de trabalho. Então, ele e outros colegas de trabalho, eles acompanham essas explanações. Ele gostaria que, se possível, e por gentileza, os doutores comentassem a cota de reserva ambiental, a chamada CRA, instituída pelo artigo 44 do novo Código Florestal, se ela seria um balão de ensaio para uma futura bolsa de comercialização desses ativos, né? Seria facultativa essa prerrogativa por parte dos proprietários rurais, a exemplo do CAR, de que trata 29? Como é que fica essa situação? Parece-me que é um pouco do que nós começamos a conversar agora há pouco sobre a questão dos serviços ambientais, e aí não a precificação de tudo, mas, na verdade, de trazer a lógica econômica. Sim, há uma tendência
não é, em trazer para ativos mobiliários as questões ambientais. Não é? De maneira que tente-se um equilíbrio entre o uso concreto do solo rural e aquilo que, na verdade, deveria ser alvo de uma proteção, de uma preservação, a bem de um interesse da coletividade, da sociedade. Então, sim, tem havido já uma série de iniciativas, alguns estados brasileiros, inclusive com cooperações fora do país, Estados Unidos. Então, conheço aí uma parceria entre Acre e Califórnia, muito interessante, assim como teve a questão da Amazônia também, há alguns anos atrás, pelo governo estadual. Enfim, existe uma série de iniciativas no sentido de se criar uma bolsa, não é? Um mercado aí particular, privado, nesse sentido, a respeito do que seriam os bens ambientais e do que poderia ser colocado de forma a fazer o elemento de preservação de uma característica, de um bem ambiental. Da mesma forma que, com relação aos créditos de carbono, faz-se uma referência com a não emissão do carbono ou dos gases de efeito estufa, não é? Da mesma forma que eu fiz de uma maneira mais concreta um exemplo com relação à preservação de nascentes, então nada obsta que se localize um determinado bem ambiental e, a partir daquela localização do seu interesse estratégico e que isso gere um interesse econômico nacional e, mais que ainda, internacional, que se crie uma faixa de interesse e, com isso, se cria uma bolsa. A tendência, o encaminhamento, o desenvolvimento disso tem sido, sim, trazer a lógica econômica para a preservação. Então, um balão de ensaio pode ser um balão de ensaio, sim. Ainda não vi uma profissionalização do mercado, né? Ainda o Brasil passa por uma desconfiança internacional com relação às suas questões. Por quê? Porque há um problema sério da fiscalização. Até onde conseguir detectar as questões de mercados como esse, que são mercados sensíveis, né? Imagina, de valores mobiliários sobre bens ambientais, precisaria haver um padrão de fiscalização público institucionalizado, muito rigoroso, para que balizasse e avalizasse o que quer que fosse como mercado, como valor, como título, não é? Então, ainda precisamos discutir muito. Acho que os segmentos econômicos e profissionais devem se mobilizar para que possa haver uma profissionalização maior. Mas, enfim, não é impossível que se crie várias bolsas ambientais, de vários bens ambientais, num mercado daqui a 10, 20 anos, mais ou menos isso. Eu acho que a cota ela vai ser interessante, porque o artigo... Estou colocando um artigo, o pessoal se referenciar. O artigo 66 do Código Florestal trata das formas de recomposição da reserva legal. Então, nós temos lá a recomposição de 1/10 a cada 2 anos, dando um máximo de 20 anos, a regeneração natural, e nós temos a compensação ambiental. A compensação vai ser particularmente interessante para aqueles que têm uma atividade econômica que está 100% plantado, ou há uma utilização total daquele imóvel, então ele deveria ter a reserva legal. Já que o imóvel é totalmente ocupado, ele tem um valor econômico, bom, está sendo hipoteticamente 100% ocupado ou utilizado. Então, ele vai usar como referência a compensação, ou instituindo o percentual em outra propriedade de reserva legal, ou a servidão ambiental e a novidade, a cota de reserva ambiental. A cota vai ser um instrumento para isso. Então, em vez de ele ter que estar buscando aquela propriedade, né, um vizinho, tendo que adquirir outro imóvel, ou tendo que fazer aí, fugiu aqui agora o Instituto Jurídico Agrícola aqui específico, tendo que buscar um outro imóvel para fazer a compensação, ele vai direto nessa bolsa, né, na região, ali no bioma, porque tem o bioma agora, tem que estar vinculado ao mesmo bioma, só que é complicado falar em bioma, que Mata Atlântica, falando para os nossos colegas que estão em Maringá, nós temos lá a Mata de Araucária. Mata de Araucária está no bioma Mata Atlântica, mas você vai subindo a Mata Atlântica e vão parar lá no Rio Grande do Norte. É completamente diferente a cobertura florestal do Paraná, do Rio Grande do Norte. Só a título exemplificativo, mas existe essa possibilidade de que nós tenhamos a compensação no mesmo bioma em estados diferentes. Para evitar essa situação de ter que buscar, vamos adquirir a cota de reserva ambiental.
A partir do momento que isso tiver, aos olhos do mercado, a possibilidade de ser lucrativo, né, o mercado funciona dessa forma, não sejamos inocentes, a cota sai do papel efetivamente. Professora. Pensando mais um pouco, no Código Florestal tem a figura do direito de preempção, que é uma figura do direito urbanístico, não é? No sentido de ser deflagrado pelo poder público a possibilidade de aquisição de uma propriedade para fazer preservação de uma área de proteção ambiental, por exemplo. Então, quer dizer, até refletindo com relação aos instrumentos urbanísticos, e da mesma forma que numa área urbana se faz o pagamento, a aquisição voluntária ou obrigatória de metros quadrados do direito de construir, e como tem nas operações urbanas consorciadas a questão do CEPAX, por exemplo, que acaba se criando uma bolsa sobre metros quadrados de área construída, não é? Então, acho, sim, que, a exemplo do que acontece na área urbana, no sentido de se fazer o controle de estoque de áreas construídas nas suas qualificações e quantificações, não é, quer dizer, refletindo um tanto mais, não só impossível, como talvez seja bastante verossímil, dado algumas características ambientais específicas, se lançar bolsas e cotas, como fala o professor Fabiano, para serem disponibilizadas no mercado, de forma que ou o proprietário, ele por si só, tome a iniciativa de fazer a sua obrigação ou de ir além, e, nesse ir além, disponibilizar para o mercado aquele que não consegue chegar nessa cota mínima. Quer dizer, essa transação, guardadas as proporções e as referências dos tipos de biomas, ela, sim, eu acho que é uma tendência, mas o mercado precisa, efetivamente, dar alguns passos para que isso aconteça num futuro não muito remoto e que possa se organizar. Em área urbana, isso já está em regiões metropolitanas, em grandes capitais brasileiras, isso já está bastante organizado e é um mercado de negociação de áreas construídas. Então, não é impossível criar-se um mercado de cotas de áreas de proteção ambiental nas suas características, sem dúvida. Aliás, a professora Daniela tocou num ponto interessante, né? Ela fez menção ao direito de preempção. Essa discussão está no artigo 25 do Código Florestal, o direito de preempção, especificamente no inciso 2. Mas é interessante que, e aí eu quero puxar também o artigo 19, que fala do avanço da área urbana em reserva legal. Hoje, uma lei municipal ela pode avançar sobre a área de expansão urbana, por evidente, e pegar aí reservas legais de imóveis rurais transformados agora em áreas urbanas. E é interessante que aí o Código traz as possibilidades de como é que você vai articular. O que você vai fazer com essa reserva legal? Transformar em área verde urbana. Está lá no artigo 25, que a professora Daniela fez menção, o direito de preempção, mas é interessante, a lei municipal pode avançar. Está lá no artigo 19, que pode avançar sobre a reserva legal, só que enquanto não houver o parcelamento do solo, continua sendo reserva legal. A partir do momento que tiver o parcelamento, aí você usa o artigo 25, que eu posso criar, por exemplo, áreas verdes, né, essa coisa toda. Vai ser um problemão também isso. Aí já é uma questão, a questão envolvida com a lei de parcelamento do solo. O professor fez uma cara assim, sinal que vai vir problemas. Não, é porque eu já trabalhei um caso prático, então por isso que eu fiz assim, já tive uma situação, enfim, encaminhamos nessa expansão de perímetro urbano. É óbvio que ao ter a expansão de perímetro urbano, avança-se sobre o quê? Sobre a área rural, porque ou ela é urbano ou ela é rural. Então, a expansão de perímetro... Bom, e com essa expansão em área rural, situações as mais diferentes possíveis, seja uma área degradada, seja uma área de preservação, uma área de uso econômico. Então, na medida em que isso se torna urbano, você tem uma desnaturalização da área rural e ela passa, então, a ter uma leitura urbana, não só na questão tributária, mas uma questão de certificação, numa verificação em cartório, com certidão a ser expedida, inclusive, pela Prefeitura Municipal, dando uma outra natureza de uso para aquilo, não é? E aí existe toda uma negociação. Eu já tive a possibilidade de fazer alguns acompanhamentos de TAC junto ao Ministério Público, onde a obrigação que existia na área rural tem que ser feito um novo TAC, porque agora é uma área urbana e, portanto, as considerações são diferenciadas. Isso não significa que vai deixar de existir uma obrigação ambiental. Significa que estamos num regime jurídico diferente. Era rural, agora é urbano. A finalidade do solo é diferente, a quantificação é diferente, o uso que se faz é diferente e, portanto, é claro que até o olhar com relação à questão da preservação ambiental deve ser visto, no sentido do caso prático, com cautela,
escala e aí com o agente público local, que é aquilo que eu tinha comentado. E aí eu tenho uma área urbana com competência municipal exclusiva para fazer o desenvolvimento da sua política urbana. Aí eu acho que muda um pouco esse jogo. Posso falar, Ivan, aqui? Tá. Vai lá. Ok. Não vou nem complementar aqui. Está no artigo 25 essa discussão, mas a gente tem que tentar manter essa reserva legal, não mais como reserva legal, mas como uma área verde dentro do município. Até porque, para você aprovar o loteamento, diga assim, olha, eu aprovo o seu loteamento, mas você vai pegar essa reserva legal e vai transformar numa área verde. É uma forma de se manter nessa discussão. Algo que a gente passou batido aqui, é claro que a gente... é uma questão que dá para discutir muito, é que a reserva legal agora está claro no próprio conceito que tem fins econômicos. Tem uma finalidade, função econômica a reserva legal. Isso mudou da configuração que nós tínhamos anteriormente. Agora, reserva legal pode ser explorada, aprova lá o plano de manejo sustentável e é possível a exploração econômica. E isso está no próprio conceito que nos traz o Código Florestal, mudando um pouquinho a configuração. Ah, mas não posso fazer nada na reserva legal? Aprove o manejo sustentável e aí você vai poder ter as intervenções na reserva legal. Ok? Isso que nós falamos só um pequeno pedaço, Ivan, tem mais problemas do Código Florestal. Eu vou aproveitar e vou fazer agora uma pergunta, aproveitando a experiência de vocês, a experiência de estudo, né? De experiência crítica acadêmica, para perguntar para vocês, agora uma visão, uma pergunta até mais simples, não tão simples, a forma como ela é feita ela é simples. Qual é o grande vilão desse novo Código Florestal, na opinião de vocês, e um ponto que vocês consideram muito relevante? Tempo para pensar? Bom, eu vou direto. Para mim, o vilão é a falta de debate, é a ausência do debate na sociedade brasileira. Não adianta querer dizer que o responsável é o agronegócio, que o responsável são os ambientalistas. Seria muito maniqueísta, muito simplista. Nós temos que ter as atividades econômicas, respeitamos as atividades econômicas, mas elas, né, quando a gente fala naquele tripé da sustentabilidade, não pode abrir mão da questão social nem da questão ambiental. E esse necessário diálogo, esse processo dialógico, ele não foi feito adequadamente, e o que me assusta é que ele pode continuar... podemos avançar em situações desagradáveis, profundamente desagradáveis. Alguém vai dizer, mas é política, quem se articula melhor é verdade, mas em que pese as questões políticas, ideológicas e partidárias, eu vou ser um pouco inocente da minha fala, mas eu quero ser inocente e acredito efetivamente nisso, que eu aprendi na faculdade, há alguns anos atrás, há muitos anos atrás, nós temos um negócio chamado Constituição, que são aqueles valores que nós elegemos para a nossa sociedade. E eu tenho que pressupor que a minha atuação profissional se baseia lá no artigo 225 em outros valores e outros objetivos que estão elencados. E a questão ambiental, quer dizer, ela tem que ser considerada e ela não pode ser sobreposta por interesses políticos, que interesses políticos são sempre pontuais, são sempre imediatistas. E a minha crítica, então, o grande vilão foi a ausência de debate. Ah, mas 2 anos. Não, foi um atropelamento o que aconteceu. É interessante que nunca tinha mudança, porque ora você tinha um governo mais preservacionista, um Congresso um pouco mais flexível. Ora você tinha um governo que queria flexibilizar, o Congresso mais restritivo. Eu acho que assim, não adianta querer dizer a responsabilidade é o agronegócio ou os ambientalistas. Foi a inabilidade nesse processo, nessa condução, que eu acho que demandaria debates um pouco mais aprofundados e que nós não nos pautássemos exclusivamente... Olha, eu acho muito complicado você colocar o debate político em cima do seu setor. E aí abre um outro campo que, infelizmente, o nosso processo político ele é tomado por interesses pontuais. Não é só a questão de agronegócio, de ambientalismo e outros assuntos que eu não quero aprofundar. Mas, enquanto nós tivermos uma composição político-eleitoral, onde as campanhas são financiadas por grupos, por entidades, ou o que seja, não tivermos um financiamento público de campanha, interesses privados podem tomar o Estado brasileiro. Felizmente ou infelizmente. Na minha ótica, eu acho que o grande vilão da questão ambiental é o problema fundiário nacional. Para mim, eu não consigo ver de outra forma. Não é? Quem é dono de quê?
tem que ser respondida a essa pergunta. Então, o Código Florestal não resolve uma série de questões, por exemplo, com relação à questão das áreas devolutas. Da mesma forma, a questão de regimes jurídicos, de áreas de marinha, que acabam tendo mudanças de regime jurídico de direito privado, podendo ter, por exemplo, a incidência dessas construções todas. Isso para não dizer das cidades e para não dizer de toda a área rural. Não é? Então, nós temos uma confusão com relação a quem é dono de quê. Isso faz toda a diferença. Porque se você fala, né, e a comunidade internacional fala e nos pressiona, precisamos preservar a Amazônia. Bom, amplo senso, ninguém vai dizer que é contra. Na prática, lá naquele cantinho de quem é aquela terra, quem é que vai pôr a mão no bolso e fazer a preservação com relação aos garimpeiros, com relação aos pecuaristas, com relação a toda a comunidade estrangeira que vem aqui com cara de bonzinho para fazer um bando de coisa, inclusive a pirataria biotecnológica. Entendeu? Ou para fazer a hidropirataria, porque a gente já sabe que tem navios saindo lotados de água do Rio Amazonas e indo para sabe-se lá onde, roubando a nossa água. Enfim, quer dizer, nós temos uma série de questões que é quem é dono de quê? Se é o Estado brasileiro, então a pessoa jurídica federal, a pessoa jurídica estadual, a pessoa jurídica local, municipal, eles têm que se organizar, colocar a mão no bolso, colocar isso em orçamento, capacitar agentes, contratar fiscais. Então, os parques nacionais são uma falácia. Né? É uma piada, parque nacional. Então, vai cobrar do particular, daquele que está lá trabalhando, que ele cumpra uma função ambiental que o poder público está longe de cumprir, porque os parques nacionais são um descalabro. São um descalabro. Então, vamos preservar a Amazônia? Parece música infantil, de programa de televisão. Quer dizer, quem vai preservar o quê? Não é? Em que momento? Diante de quais dificuldades? Então, um vilão do Código Florestal, para mim, é a omissão em problemas estratégicos. É a omissão em problemas estratégicos. E eu acho que uma grande situação positiva do Código é colocar de maneira muito objetiva que, sim, preservação ambiental deve ser feita na cidade também, que esse era um debate. Então, assim, isso ficou também muito claro. Então, enfim, quer dizer, como o professor Fabiano diz, debate é o que não falta aqui, mas são pontuações que eu acho importante. Professor Fabiano, nada de positivo no Código? Não, tem, por evidente. Né? Estão me colocando aqui como sendo pessimista, né? Eu, na verdade, sou um otimista. Como diz o Boaventura de Souza Santos, eu sou um otimista trágico. Né? Eu preciso acreditar, por evidente. De qualquer forma, assim, eu acho que a condução continua voltando. A professora Daniela tocou nessa questão estratégica, do planejamento. Nós trabalhamos isso logo no início do debate. Isso é uma questão estrutural. Né? O Estado brasileiro não se pensa em absolutamente nada. Né? E é tudo imediatista, tudo em cima da hora. É aquela história. Aqui no Brasil, você precisa estourar o trinco, né? Estourar a porta da sua casa, entrar e levar tudo para você colocar o trinco. É impressionante. O problema precisa acontecer, e eu costumo dizer o seguinte, se você não precisa ser vidente, não precisa ser futurólogo, não precisa ser nada para você dizer que em janeiro, fevereiro, teremos tragédias naturais nesse país. Aqui olha, tragédias anunciadas. Todos nós sabemos o que vai acontecer. Né? Que, infelizmente, milhares de pessoas serão vitimizadas pela omissão do poder público, que sabe muito bem, não adianta tentar tapar o sol com a peneira, sabe muito bem o que está acontecendo nos municípios e, ainda assim, pelo cálculo, pelo coeficiente eleitoral, pelo cálculo eleitoral político, ele acaba aceitando essas situações e vão potencializando os problemas. O que é difícil falar aqui é que as situações vão se agravar. Exatamente. Diariamente vão se agravar cada vez mais. Né? E não é ser pessimista, pelo amor de Deus, sou realista, acredito, acho que, de qualquer forma, o Código Florestal, essa discussão ainda não terminou, eu não duvido que essa discussão vá parar ainda no Supremo Tribunal Federal, alguns não ficaram muito satisfeitos com os vetos da presidenta Dilma, essa discussão ainda vai continuar. De qualquer forma, nós somos uma sociedade capitalista, como bem pontuou a professora Daniela. Está claro isso, está claro, mas está mais claro que o sistema capitalista só funciona se ele tiver insumos, se ele tiver recursos naturais. E a partir do momento que você tem uma leitura imediatista, colocando em risco exatamente esses insumos, você está colocando em risco o próprio sistema, em última análise. Certo. Então, nós podemos afirmar que o Código Florestal novo ele é uma instrumentalização normativa de interesses pouco preocupados com o meio ambiente? Seria isso?
Não, eu acho que preocupados consigo. O problema não é cada segmento econômico defender a sua causa. E eu acho que é assim que deve ser. Isso é legítimo, né, professora? Legítimo. Então, não vamos responsabilizar os segmentos organizados, econômicos, pelo que aconteceu ou que vai acontecer com relação ao meio ambiente. O problema é estratégico de planejamento, de falta de ação do poder público em fazer a condução desse processo e de também ainda ter uma série de segmentos estratégicos que ainda não estão amadurecidos e estruturados suficientemente para conseguir alçar ao Parlamento Federal e fazer a defesa das suas ideias. Só antecipando, sou a favor do lobby institucionalizado, porque aí você tem uma sociedade onde todos podem chegar lá e conversar e não precisar ficar fazendo isso atrás da porta fechada. Como entendeu? os norte-americanos, né, tem um lobby institucionalizado. Agora, sabe o que é o mais interessante? É que alguns dizem, essa discussão não me interessa. Como não? Quando o poder público é omisso, em última análise, quem paga a conta é a sociedade. Quando você tem um loteamento lá clandestino, não, loteamento clandestino. Passou 15, 20 anos, vem o Ministério Público, que faz um papel fantástico, aqui rendo minhas homenagens ao Ministério Público, mas vai lá e ajuiza a ação civil pública, vai responsabilizar quem? O município. Se não for possível recuperar aquela área, ele vai pegar na questão pecuniária. E ali vai ter o quê? O município vai ser condenado, né, a 1, 2, 3, 4, 5 milhões. Quem é que vai pagar essa conta, em última análise? Nós. Quanto mais o Estado se omite das suas obrigações constitucionais, quem paga a conta... E aí, não precisamos nem falar do que se refere à tributação nossa, que já é algo asfixiante. No mínimo, para dizer asfixiante. Que é vergonhosa. E sem o retorno que a gente imagina. Isso aqui não é questão de ser política, isso é uma questão meramente jurídica. Não faz, quem leva é a sociedade. Certo. E você tocou num ponto importante, Fabiano, a questão do pagar a conta, né? Porque o pagar a conta pecuniária você resolve com a exação, com a tributação. Só que pagar a conta pela carência ambiental, nós pagamos de uma forma muito mais drástica, né? Muito mais séria. E essa questão do meio ambiente, ele não tem fronteiras, né? Nós sabemos isso, que as fronteiras políticas estipuladas pelo homem, elas são limites geográficos que o meio ambiente ele simplesmente ignora. E também temos a questão da ausência de limites temporais, né? Porque o meio ambiente também serve para tutelar, como o Fabiano falou, as gerações futuras. Então, diante desse quadro, dessa universalidade espacial e temporal, poderíamos afirmar agora, para encerrar aqui a nossa conversa, que o Estado, não sei por qual motivo, ele não colocou o meio ambiente como primeira opção para a tutela aqui no Brasil? Bom, isso está claro que não foi colocado. Porque, se fosse assim, o Ministério do Meio Ambiente teria a sua maior verba. É só entrar no site do Ministério do Meio Ambiente e ver o que está acontecendo. Né? Agora, até ele está sendo um pouco mais reestruturado, mas tem fases que você não consegue nem acessar a homepage do Ministério. Tamanho a desestruturação que aconteceu ao longo dos anos passados. Não precisa nominar aqui ou ali, mas dos anos passados como um todo. Então, isso já demonstra a ausência da política estratégica com relação ao meio ambiente. Não é? A própria fragilização de um CONAMA, como cita o professor Fabiano, já é a demonstração da falta de respaldo institucional que o próprio órgão tem. Porque, se tivesse um excelente respaldo institucional, a coisa seria colocada para a sociedade de uma outra maneira. Percebe? Então, sim, não é uma opção estratégica, não é? A verificação, a constatação, a fiscalização e a gestão dos nossos recursos naturais. A impressão que eu tenho é que isso aparece muito mais em razão de pressão internacional, que nós precisamos fazer a lição de casa porque precisamos preservar. Tanto que, quando foi para fazer o licenciamento das usinas, mega usinas hidrelétricas no norte do país, não é? E que foi demorando os licenciamentos e etc., houve troca de ministros, houve troca de secretários. Por quê? Porque não era feito o licenciamento e o tempo urgia, e a questão econômica, e precisamos produzir energia, não é? Doela quem doela. Então, quer dizer, é complicado. Quer dizer, o meio ambiente não é uma prioridade das nossas políticas públicas. Nunca foi, não é agora. Nunca foi. E continua não sendo. Então, o Código Florestal é um reflexo disso. Se você pega ali no site do Planalto, né, e eu fiz a impressão até para rememorar uma série de coisas, você faz a impressão lá no site do Planalto do Código Florestal, aquilo é uma colcha de retalhos,
que é o quê? Uma colcha de retalhos, uma colcha de intenções, uma colcha de suposições, uma colcha de vontades, não é? Ou seja, não há um alinhamento estratégico do que é o nosso meio ambiente, do que são os nossos recursos naturais. Continua sendo da mesma forma. Como o professor Fabiano falou, não termina por aqui. Eu vou ser rápido, Ivan, mas eu quero dizer o seguinte, não é só questão nossa. O mundo, infelizmente, não pensa nas questões ambientais, tanto é que a Rio+20 foi um fracasso. Bom, acho que só a nossa presidente achou que teve algum avanço, com todo respeito a ela, que merece, né? Sou muito simpático a ela, mas no que se refere à questão ambiental, sinto. E vou mais longe. A gente está discutindo o Código Florestal, mas as questões vão se agravar nas mudanças climáticas, na segurança alimentar, há uma insustentabilidade alimentar, hídrica, também no mundo. O que eu estou querendo dizer é que nós não teremos alimentos daqui 20, 30 anos para boa parte da população. E não teremos água, e por aí vai. E nós estamos preocupados com o quê? Basicamente com a questão da mercantilização. Ou, deixa eu usar um outro termo. Todo o discurso político foi tomado pela questão econômica. Não há outra... Olha, hoje o consumo, o mercado, e não há expectativa, não há futuro nessa ótica. E, detalhe, defendo uma sociedade capitalista, mas não nesses parâmetros. O consumo pode ser a nossa derrocada. Perfeito. Vamos agora anunciar o sorteio? Vamos lá? Então, agora nós vamos divulgar o resultado do sorteio realizado aqui pela equipe de produção do LFG e com a lista de presença enviada pelas unidades de todo o Brasil. Então, vamos lá. Os 2 ganhadores dos livros. Paula Alessandra Nakazone, de Paulista, São Paulo, ganhou um livro da coleção Saberes do Direito. E o outro ganhador, Bruno Borges de Andrade, do Sudoeste 1 Cruzeiro, Brasília. Também ganhou um livro da coleção Saberes do Direito. Vamos agora ao resultado dos 5 ganhadores dos acessos gratuitos ao portal Atualidades do Direito. É o www.atualidadesdodireito.com.br. Patrícia Rodrigues Lopes, de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Elisângela de Fátima Marques, de Guaxupé, Minas Gerais. A Tabiane Andrade, de Taquaral, de Campinas, aqui do estado de São Paulo. Renan Ferneda, de Chapecó, Santa Catarina. E Pamela Escarcel Cardoso, de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Então, após o sorteio, vamos agora fazer as nossas considerações finais, né? Vocês já estão premiados, estão comemorando aí com os livros e com os vouchers do site Atualidades do Direito. Agora vamos fazer nossas considerações finais. Sobre essas considerações finais, gostaria que nós, vou até pedir licença para os convidados, para que nós focássemos em um tema em especial, que é um tema que eu percebo nas redes sociais, que é um tema muito discutido, a questão da área de preservação permanente. Gostaria de levantar essa questão e perguntar para os professores o seguinte: de onde eles tiram essa porcentagem, né? Por que 30, 20, 15? Quem mede isso? Existe algum estudo técnico de viabilidade, né? De que forma isso é construído? E se vocês concordam com essa questão de tratar de forma cartesiana o meio ambiente? Eu acho que esse é um tipo de assunto que não é o direito que resolve. Não é? Então, o profissional do direito precisa entender que ele precisa das outras ciências para saber o que significam algumas coisas, né? Nós não estamos sozinhos no universo. Eu sei que essa é uma fala de choque para alguns, mas é verdade. O fato é que, sim, não é o direito que tem que dizer se são 30, se são 20, se são 10. E não foi o direito que disse esses números. O que precisa é estarmos muito bem acompanhados de padrões científicos e metodologias endossadas nacional e internacionalmente. Por isso, teria sido tão importante ouvir a SBPC e os seus alertas, bem como os seus cientistas, que é a nota da nossa ciência brasileira, para ouvir a respeito das questões que não são jurídicas, que são próprias do próprio sistema ambiental e que o direito não tem condições de julgar em cima disso. O que ele pode fazer é justamente
justamente a partir da troca com o outro cientista, saber quais são os limites destas situações de atuação. Ou seja, o que é uma estabilização ambiental, até onde posso ir, quais são as consequências, e assim sucessivamente. Então, esses números são números que são metajurídicos, que vieram das outras ciências. Podemos procurar metodologias de outros cientistas para verificar se esses números podem ser revistos mediante certas circunstâncias. Por exemplo, eu costumo dizer para os alunos, né, nos debates lá do pós, ali não é habitável. Não, desculpa, com a tecnologia que existe hoje em dia, e se você não tiver problema financeiro, qualquer lugar é habitável. No fundo do mar, na estratosfera, qualquer lugar é habitável. Basta ter tecnologia e dinheiro no bolso. Certo? Agora, outra coisa é construir um bairro de baixa renda. Então, quanto de dinheiro e quanto de tecnologia o poder público pode dispor para fazer a instalação, a edificação e a construção de um bairro numa determinada estrutura. Entendeu? Então, quer dizer, depende de todas essas questões que aí sim são políticas, são financeiras, e que o direito deve reunir isso habilmente no sentido de critérios. Então, eu acho que a questão das áreas de preservação permanente passam com essa, sim, é uma alimentação metajurídica. E eu acho que isso é que causa muita confusão, como eu disse no começo, não é? O meio ambiente é insubordinado. Enfim, como as áreas de preservação permanente não estão mapeadas, não são localizadas tecnicamente pela lei, e elas são configuráveis caso a caso, ou seja, você entra numa propriedade, você sabe, olhando empiricamente, acho que ali é uma área de preservação, ali é uma área por quê? Porque tem um declive, tem um aclive, tem um rio, tem outras características. Então, essa não estruturação mediante lei de cada lugar, de cada mapeamento, porque ela é uma característica daquele status quo ambiental, mas não da localização, isso traz também uma situação de insegurança para aquele que vai ser proprietário, para aquele que vai usar a área, e acaba causando toda essa situação, que é a forma como eu entendo. Bom, Ivan, eu não vou nem responder, que a professora já disse. É só sugerir para entrar no site da Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência, a SBPC, está lá esse estudo, a segunda edição, que traz essas informações técnicas que você suscitou na pergunta. Só acessar o site que você localiza. Acho que é isso. Perfeito. Com isso, nós temos que encerrar o nosso debate. Uma pena, porque foi um debate muito bom, um debate que começou com uma parte geral, macro. Trabalhamos alguns pontos específicos do novo código. Acredito que os colegas que estão aqui e que acompanharam os comentários dos professores, eles saem daqui com muita informação. Espero que saiam também com um senso crítico aguçado para buscar alguma modificação também no plano científico. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso debate, dessas alterações do Código Florestal. Esperamos vocês no próximo Atualize-se, tá? Dos temas de grande repercussão geral. Já falamos aqui do mensalão, agora falamos do novo Código Florestal. Eu agradeço a presença dos nossos convidados. Gentilmente estão aqui durante essa tarde, aqui em São Paulo, fugindo do trânsito, né? E aproveito para lembrar vocês que a programação dos próximos debates você encontra no site www.lfg.com.br/atualize-se. No debate de hoje, com os temas das alterações do Código Florestal, você pode assistir novamente pelo portal atualidadesdodireito.com.br, atualidadesdodireito.com.br, a partir do dia 12 desse mês. Então, obrigado novamente a todos, até um próximo encontro. Tchau.